Boa tarde, vamos começar a nossa palestra da terça-feira, dia 4 de dezembro de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Ishimoku. Aqui rapidamente vamos recordar essas linhas todas aqui. A primeira linha, essa linha vermelha, é uma linha chamada Tekansen, é uma linha de 9 períodos. Depois tem essa linha azul, que é a Kijun-sen. Aí temos essa linha verde. Vamos falar sobre todas essas linhas. A linha verde é a Chikuspan. Aí a gente tem essa sombra aqui. A gente tem uma sombra linha A, que é a de cima, no caso aqui é mais volátil, e a linha B, que é menos volátil, né? Que é mais tranquila. Essa linha A chama Sekuspan A e essa linha B, Sekuspan B. Essa linha A, essa aqui eu estou olhando o gráfico do SP500, no gráfico de uma hora. Essa linha A, essa linha vermelha, ela é formada por um período de 9, é uma linha formada por de 9 períodos. Como é que ela é formada? A gente pega no gráfico diário ou no gráfico, enfim, se for no gráfico diário, a gente pega o que o americano chama de higher high e lower low, ou seja, a maior alta e a menor baixa daquele dia divide por 2. Então você faz isso durante 9 períodos, aí você começa a ter essa linha. Então você pega as altas mais altas e as baixas mais baixas, soma, divide por 2, você vai ter o primeiro período, o segundo período, o terceiro período, enfim. Aí você monta 9 períodos. Essa linha em azul, você faz a mesma coisa. São as maiores altas mais as menores baixas, soma, divide por 2 em 26 períodos. Então esse período, né, essa linha de 9 períodos e essa linha de 26 períodos passam a ter uma importância e uma força muito maior do que uma média móvel, seja ela simples ou exponencial. A formação dessas linhas tem muito mais conteúdo do que simplesmente uma média móvel simples, uma média móvel exponencial. Aí nós temos essa média em verde aqui, que é a Chikuspan. Essa média nada mais é do que você pegar o mercado, olha só, fechou aqui, ela está aqui. Se ele subiu, ele cair, ela vai acompanhar o último preço. E aí eu jogo 26 períodos para trás. Repetindo, eu jogo 26 períodos para trás, ela acompanha a cotação. Ó, ela sobe e cai, aqui sobe e cai. Acompanha exatamente a última cotação. Depois nós temos a sombra, essa sombra superior A. A gente tem o Sekuspan A, que é essa linha aqui. E ela é formada, é uma média também de 26 períodos. Então eu pego essa média vermelha, essa média aqui é formada por essa média vermelha, mais essa média em azul, tá certo? E projeto 26 períodos para frente. Então olha só, aqui ela está no campo positivo, quando ela cruza de cima para baixo, ela passa a ter uma cor diferente, tá vendo? Então essa média maior, essa média de cima que está em cima agora aqui, vê que ela é muito mais volátil do que essa aqui de baixo, porque ela é de 26 períodos.
Então, na verdade, essa é uma média composta por essas duas médias aqui. E projeta para frente 26 períodos. Essa média menor, essa média que você está vendo aqui, a sombra B, vamos chamar assim, você pega as maiores altas e as maiores baixas, soma e divide por 2 num período de 52, ou seja, 52 períodos. Então, basicamente, a gente tem as médias são de 9, vermelha, 26, que é essa azul, 26 anteriores essa verde, 26 essa daqui, e 52 períodos, que é essa daqui. Por isso que ela é muito mais reta, muito menos volátil. Tá certo? Só que essa média aqui, ela é composta de 52 períodos, projetada para 26 períodos, por isso que elas ficam juntas no mesmo patamar aqui. O que significa então todas essas médias? Quando você tem a média 9, essa vermelha, né, Tecan 100, cruzando de cima para baixo essa média azul, que é a Kijun 100, você vê que elas cruzaram antes de cima para baixo, antes de cruzar a sombra. Significa que é uma venda fraca, ou seja, uma venda agressiva. E você vai ver que eles cruzaram aqui, se eu jogar para baixo, você vai ver que elas praticamente, né, demorou alguns candles, ela começou no meio dessa sombra aqui. Ou seja, quando ela rompe, isso aqui é um gráfico de 1 hora. Quando ela cruza fora da sombra do lado inferior, passa a ser uma venda agressiva. Desculpa, passa a ser uma venda conservadora. Então aqui é uma venda agressiva, uma venda fraca. Tanto que ela veio para baixo um pouquinho, voltou a subir. Ela está vendida aqui. Mas então, olha só, alinhado. Então a gente tem alguns pontos. Primeiro, é onde esse primeiro cruzamento vai acontecer. Aqui, por exemplo, tem um negócio chato aqui. Ela está exatamente um bugzinho exatamente aqui no meio do nosso gráfico. Deixa eu puxar para cá. Então você vê que aqui o mercado derivou. Deixa eu botar um zoom menos aqui. Vê que o mercado derivou. O mercado derivando, nada funciona direito. Mas olha só, ele acabou dando um cruzamento aqui acima das sombras. Deu uma puxadinha para cima. Vamos botar no diário aqui, que talvez eu tenha menos volatilidade. Bom, aquele negócio saiu daqui, ótimo. Então olha só, aqui embolado, embolado, embolado. Deu um cruzamento aqui, uma compra fraca, porque ele cruzou abaixo da sombra. Mas acabou que deu quando ele rompeu a sombra para cima, aí deu uma compra consistente. Só que mesmo assim, olha o que aconteceu. Ele foi lá em cima, voltou para baixo, testou. Todas essas linhas aqui servem muito como suporte. São todos suportes e resistências fortes. Essa linha verde aqui não, mas essas duas aqui e essas duas aqui servem como suporte de resistências fortes. Então ela veio e testou a sombra como suporte e foi embora, foi parar lá em cima. Olha só. A compra antes da sombra foi fraca. Foi uma compra que eles chamam de fraca, né? A gente chama de agressiva. Quando ele rompeu aqui, mesmo assim ele voltou, testou como suporte e foi embora. O que é essa sombra aqui? Essa sombra, na verdade, é o último preço. E eu projeto 26 períodos para trás. Qual é o significado disso, afinal das contas? Deixa eu pegar um outro período aqui que ela não esteja assim agrupada. Vamos ver aqui onde. Dificilmente a gente vai ver ela não agrupada.
Bom, olha só, nesse caso aqui, você vê que ela está aqui e ela está acima dos candles. O, o preço está aqui, o último candle está aqui e ela está acima dos candles, ou seja, isso aqui é uma sinalização de alta, uma sinalização de uma compra em alta. Ou seja, olha só, o papel trabalha acima das médias, é uma sinalização de compra. A vermelho cruzou azul para cima, é uma segunda compra. E essa linha verde está acima dos candles, confirma que seria uma compra conservadora. Se essa linha, como a gente vê aqui, vou pegar um outro período aqui no próprio diário, tá certo? Aqui deu uma venda, mas a gente vê claramente que o mercado querendo querendo melhorar. E olha só, essa linha verde, ela está embolada no meio dos candles. Ou seja, essa linha verde diz que qualquer posicionamento nesse momento, independente de onde as outras linhas estejam, é um posicionamento bastante arriscado. Se eu vou entrar numa compra e essa linha verde está acima dos candles, é uma compra, ele dá benção, digamos assim. Pode entrar aqui tranquilo. Se ele vai numa venda e essas linhas estão abaixo desses candles, ou seja, se ele estivesse abaixo aqui e eu quisesse vender aqui, estaria ótimo. Como na verdade aconteceu aqui, olha. Se eu pegar 26 períodos para trás, ele deu uma venda aqui, foi uma venda agressiva, mas aqui ele está dizendo, beleza, essa venda é agressiva, mas do meu lado aqui pode vender. É isso que essa linha aqui diz. E essa sombra aqui na frente, ele me dá uma sinalização futura de onde estão os dois, né, o principal suporte futuro e a principal resistência futura. Ou seja, se o mercado está tradando nesse patamar aqui, ele está tradando acima da sombra. Teoricamente, quando ele chegar daqui a 26 períodos, ele vai estar tradando acima desse suporte de resistência. Isso não significa que você compra agora. Não. Ele te dá uma sinalização futura nos próximos 26 períodos, no caso 26 dias, de que provavelmente o papel, o ativo, vai estar tradando do lado positivo. Quando isso aqui chegar aqui, provavelmente o mercado vai estar tradando do lado positivo. É isso que ele está dizendo, é uma sinalização futura onde estão os principais suportes e resistências. Nesse caso aqui, como o mercado está trabalhando para cima, eu tenho aqui os dois suportes. Eu tenho aqui o suporte, que é o próprio suporte da sombra, no caso aqui, resistência, né? Aqui agora, há 26 períodos atrás, ele estava me dizendo que o mercado estaria numa resistência. Está aqui uma resistência, uma sinalização futura. No gráfico diário estocástico, né, você pode utilizar, e é sempre bom utilizar, o volume e mais um indicador. Eu, default, sempre gosto de utilizar o estocástico lento, porque ele me diz se o mercado está comprado, se ele está sobrecomprado ou sobrevendido, e se existe alguma divergência. No caso aqui, existe uma divergência de baixa do gráfico, e aí não tem nada a ver com Ishimoku, é gráfico puro com o indicador puro, ou seja, aqui ele sinaliza uma divergência de topo, sinalizando que pode cair. E aí, enfim, você pode utilizar o Fibonacci para determinar qual seria o nível de retração. O próprio gráfico em si te dá informação, né? Ou seja, utiliza as figuras gráficas japonesas, você pode utilizar a teoria de Dow aqui em cima, nada impede. Tá certo? Isso aqui, para quem conhece opções e conhece o Black and Scholes, você não ganha dinheiro com Black and Scholes.
O Black-Scholes, ele te mostra, ele te ensina, ele disseca para você a opção. Ele faz você entender melhor o momento que aquela opção está vivendo. O Ishimoku faz isso para você. Além de te dar pontos de entrada, de saída, stops e etc e tal, estratégia, ele desvenda para você o momento que o ativo está vivendo. Ou seja, no gráfico diário é interessante comprar aqui? Não, não é. O papel, né, o SP500 futuro, está numa tendência de alta? Pela teoria de Dow está, né, com topos e fundos consecutivos mais altos. Pelo Ishimoku, significa que essa tendência de alta, por enquanto, é uma tendência de alta precária, fraca, sem muita consistência. É isso que ele está dizendo. Então, se for para montar um ativo, por exemplo, vai comprar um papel qualquer e você tem uma sinalização como essa aqui, ele está dizendo para você, uma compra nesse patamar não é uma compra sugerida. É uma compra de alto risco porque ele pode voltar a realizar. É isso que ele te diz. Nesse exato momento aqui, onde você tem uma compra agressiva, né? De um lado ele te diz, olha, aqui tem uma compra agressiva, mas não é para comprar. Compra quando romper a sombra. Mesmo porque essa linha verde aqui, né, que é o Chico Spam, está dizendo para você que não é para entrar, que é perigoso entrar aqui. O próprio Fibonacci está me dizendo que ele pode realizar e o estocástico lento tem uma divergência de topos, sinalizando que pode realizar. Ou seja, então você pode e deve utilizar outros mecanismos para para favorecer ou complementar a sua análise. Esse gráfico do SP futuro vocês não têm no Shark. Não dá para fazer um gráfico que a gente tem no Shark, porque essa ferramenta que eu estou utilizando não é uma ferramenta, não é um sistema que exista papéis à vista. Isso aqui é um outro sistema. Mas eu vou mostrar para vocês o que nós temos no gráfico, que aí vai, enfim, eu vou esclarecer também a estratégia que nós temos. Isso aqui basicamente é para dar uma geral para vocês do como é o Ishimoku tradicional. Na verdade, você pode utilizar aqui, por exemplo, um gráfico de 1 minuto. Aqui no gráfico de 1 minuto está me dizendo que é para ficar fora, completamente fora. Tá certo? Mas se eu pegar um pouquinho para trás, olha só, ele deu uma compra aqui. E olha só, é isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, tá vendo? Ele deu, ele está dando uma compra aqui, deu uma compra aqui. É uma compra agressiva. Ele foi lá em cima, voltou, testou como suporte. Olha só, eu posso botar um Fibonaccizinho aqui para complementar a minha análise. Eu pus um Fibonacci, ele testou praticamente a retração de 50%, testou a sombra e explodiu para cima. Se eu puser a primeira retração, porque ele não chegou nos 50%, eu ponho a primeira retração na cabeça do pivô, ele vai me dar um objetivo. Olha aqui, chegou no objetivo. Então eu posso complementar o meu estudo com Fibonacci. Eu gosto muito de Fibonacci, porque ele me dá retração e expansão. E olha só que compra maravilhosa aqui. Ele comprou, retraiu, foi lá em cima, passou um sufocozinho. Isso aqui é gráfico de 1 minuto, tá? Mas olha só. Aqui, mesmo que você passou sufoco aqui, o gráfico as duas médias estão compradas e foi embora. Foi embora. Tem gente que usa, que é um pouco precário, utilizar a média de 9 períodos como stop, né? Utiliza-se mais a média de 26 períodos como stop. Então você entrou aqui, em algum momento por aqui, enfim, e saiu em algum momento por aqui.
pegar um gráfico de 3 minutos. 3 minutos aqui é porque eu... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Olha só, ele deu uma comprinha aqui. Uma compra agressiva. Se eu jogar 26 períodos para trás, você vê que essa média verde está acima do gráfico. Então, é uma compra agressiva, mas tem esse lado positivo aqui que ele está acima. O ideal é que tivesse tudo para cima. Então aqui, por exemplo, deu uma compra, aqui ele foi lá em cima, veio para baixo, tá certo? Aqui, na verdade, olha só que interessante, aqui ele, apesar de estar trabalhando acima da média, olha só, o vermelho está vendido, ele cruzou para baixo o azul. Então, teoricamente, enfim, venda aqui nem pensar. O papel está subindo. Aqui está me dizendo que é para vender. Agora ele vai correr atrás de prejuízo aqui. Ou seja, na verdade, o que ele está dizendo aqui? Está tudo trocado aqui. Não entra porque ele pode reverter a qualquer momento. Ele pode reverter a qualquer momento. Apesar do estocástico aqui tá dando compra, enfim, ele está acima da média das bandas. Olha só, essa linha verde aqui está acima do gráfico, mostrando que tem a benção dele para entrar comprando. Agora que a vermelha vai cruzar, é que vai dar uma compra. Só olha o estocástico aqui, isso comprado em 80%, 83%. Vale uma compra aqui? Não sei. Não sei se vale uma compra aqui. Ele já esticou demais, né? Mas olha o estocástico aqui, não tem divergência. Não tem divergência aqui mais imediata. Não tem divergência aqui. Mostra que ele pode vir mais para cima. Deve realizar um pouquinho para vir mais para cima e subir. Se eu pegar um gráfico maior no 15 minutos. Deixa eu tirar isso aqui. Olha só, ele está me dando uma compra conservadora agora, tá vendo? Apesar das médias não estarem cruzadas, apesar desse Chico Span estar embolado aqui, aqui é a primeira sinalização de compra. É para comprar? Pelo Ichimoku não é para comprar. Por quê? Se ele tivesse as médias já tivessem cruzadas, mesmo que aqui atrás, mesmo que abaixo da média, abaixo da sombra, valeria uma compra. Desde que essa linha verde aqui estivesse trabalhando acima do gráfico. Ela não está trabalhando acima do gráfico, significa que é um sinal vermelho. Então aqui, apesar dele estar vindo para cima, por essa posição aqui, não é para você entrar. Na verdade, ele te dá entradas muito bem calibradas, entradas, seja na compra, seja na venda, muito bem calibradas, conservadoras, tá certo? Exatamente para você evitar que você faça besteira. No gráfico de 30 minutos, olha só, ele deu uma venda, olha só aqui nos 30 minutos. Ele cruzou aqui em cima, na verdade ele já estava aqui embaixo. Quando ele cruzou aqui, olha, ele já tinha cruzado as médias, já tinha cruzado aqui a sombra para baixo. Na venda aqui eu volto para trás, ele está trabalhando abaixo do gráfico aqui. Ou seja, aqui está dando venda. Aqui já deu uma venda. Ele já veio para baixo, olha só que cacetada veio para baixo aqui, tá vendo? Aqui está tudo como mando figurino. O verde está abaixo do gráfico, beleza. Ele deu uma venda acima do gráfico, mas você entrou posicionando. Olha só, ele deu a venda, ele estava meio aqui assim. Quando ele veio para baixo, você entrou vendendo. Eventualmente, até usando a teoria de Dow, você pode ter esperado ele romper essa mínima aqui para entrar vendendo. Ele foi lá embaixo. E agora, devagarinho, ele está querendo recuperar. Se lembra daquele gráfico de 3 minutos? Que a gente falou aqui, olha, epa, aqui ainda não é para comprar?
E agora? Agora já deu a compra. Olha só, ele está aqui em cima, deu compra. Ele cruzou nesse candle aqui. Esse candle aqui já era para ter comprado. Nesse candle aqui. Ou seja, você comprou aqui 1470 e... sei lá, 70 e 25. 1407 e 25. Ele veio aqui a 8,75. Ou seja, ele subiu 1,5 ponto aqui. É bastante coisa. Bastante coisa. 1,5 ponto por dia por um contrato, se ganha, sei lá, mais de $100. Tá certo? Então, você vê que ele te sinalizou uma compra praticamente cirúrgica, né? Comprou aqui. Você pode trabalhar com stop? Pode e deve. Eu sempre trabalho com stop. Como é que eu uso stop aqui? Teoria de Dow. Ele rompeu aqui esse negócio, tá vindo para baixo aqui, tá perdendo esse suporte aqui, 408,25. Veio aqui para 408, eu pulo fora. Lucro bom é lucro no bolso. Ok? Vamos passar agora aqui para o nosso gráfico no Shark. Ele é um pouquinho diferente. É o Ishimoku aqui. Na verdade, ele me dá as duas linhas, a de 9. Ah, e outra coisa aqui, antes que eu me esqueça. Essas linhas 9, essa daqui não. Mas a média de 9, média de 26, média de 52, elas existem porque no final, enfim, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, no Japão, a bolsa, lá no Japão, a bolsa de Tóquio, funcionava no sábado também. Então essa média de 9 períodos aqui significa uma semana e meia de pregão. A média de 26 períodos, essa azul aqui, a média de 26 períodos, significa aproximadamente um mês de pregão. E a média de 52 significa 2 meses de pregão. Então tem algumas pessoas que hoje, como não existe mais o pregão no sábado, existem pessoas que defendem uma recalculagem dessas médias para a atualidade, enfim, para mostrar a atual conjuntura, né? Mas os próprios, enfim, tanto os japoneses quanto as pessoas que trabalham nela são radicalmente contra. Ou seja, essa de 9 aqui poderia ser 7 ou 8, essa de 26 passa a ser 22, 20 a 22 períodos, que significa um mês, e a média de 52 períodos passa a ser 44, que seriam 2 meses de 22. Mas, enfim, os tradicionais ou tradicionalistas já acham que é bobagem isso aí e do jeito que está agora se presta bem para o mercado na atual conjuntura. Só uma curiosidade, como é que eles chegaram nessas linhas? Não tiraram da cartola, não é de forma alguma aleatória. Bom, vamos pegar aqui índice Bovespa diário. Então tem a média azul aqui, é a média de 9, a média cor de abóbora, que a gente pode mudar essa cor para vermelho, por exemplo, que é a média mais suave, é a média de 26, e a gente tem aqui essa média, o Chico Span, que é aquela que a gente entra se ela estiver abaixo ou acima. Nesse caso aqui ela está no meio, não é para entrar.
Vamos voltar aqui com a dúvida do Nonaka. A questão não é simplesmente entra, tá certo? Você tem algumas condições para entrar, não é simplesmente o cruzamento delas. Só o cruzamento delas não vai dizer para você entrar comprando ou vendendo. Não é o cruzamento delas por si só. Tem que ter, além disso, tem que ter algumas condições. Então aqui, compra com a média verde acima e vende com a média abaixo. Essa é uma das condições, tá certo? Não é a única condição. Se aqui, por exemplo, ele tá dando uma venda, essa média verde tem que estar abaixo do gráfico. Mas o fato dessa média, só essa média verde estar abaixo do gráfico, não significa que é venda. Ela tem que estar aqui, abaixo. O gráfico tem que estar abaixo da sombra. E a média 8 já tem que ter cruzado a média 9 em vermelho, já tem que ter cruzado a média de 26 períodos em azul. De preferência abaixo da sombra. Se for um cruzamento acima da sombra, você tem essas condições. Cruzou acima das sombras, vale uma venda aqui? Eventualmente pode valer. Mas se essa média verde estiver acima do cruzamento, não entra. Se ela já estiver abaixo do gráfico, mas obrigatoriamente vai estar acima da sombra, porque o gráfico está acima da sombra. O gráfico, essa verde, acompanha literalmente o mercado. Se o papel sobe 10 centavos, ela sobe. Se ele cai, ele acompanha, só que ele acompanha e projeta para trás 26 períodos. É o próprio mercado projetado para trás 26 períodos. Aqui, por exemplo, ele está trabalhando acima da média. É uma compra? Ainda não. Por quê? Porque a média vermelha está cruzada para baixo e ele está testando uma resistência na sombra, né, no tamanho enorme dessa sombra. Olha só o tamanho dessa resistência. Isso aqui tudo é uma resistência. É um colchão enorme de resistência. Essa sombra chama-se Kumo ou Kumo, não sei. Kumo. Ou seja, ela tem que cruzar esse período inteiro aqui para dar uma compra conservadora. Nesse caso aqui, a venda foi rapidinho. Você vê que ele foi, testou como suporte, ele foi, voltou e veio para baixo com tudo. Aqui ele vai ter dificuldade para romper essa média que é enorme. Tá certo? Então vamos voltar aqui para o nosso Shark. No Shark nós temos então três médias. A gente tem a Chico Span, tem a média azul, que é a Tecan Span, e aqui a gente trocou, né? Eu posso até, para manter aquele padrão, botar aqui seja média. Deixa eu só pegar, não é isso que eu quero. Eu quero só botar ela um pouquinho mais forte. Tá aqui. Então a média vermelha, para manter o mesmo padrão do outro gráfico, cruzando de cima para baixo, até Canspan cruzando de cima para baixo, aqui de um 100, é uma venda. Na verdade, essa sombra aqui é uma sombra meio treta, porque a sombra propriamente dita não está nessas daqui. Na verdade, ele está só me sinalizando que elas estão compradas ou vendidas. Comprada ou vendida. Essa sombra aqui só me diz isso. Mas olha só, o gráfico já está trabalhando acima, ou seja, rompeu uma resistência, tá certo? Rompeu uma resistência, mas o fato de ter rompido essa resistência não é suficiente para comprar. Ele tem que romper a resistência, a média azul, a média vermelha tem que cruzar a média azul para cima e essa média verde tem que estar trabalhando acima do gráfico. Aí sim é uma compra conservadora, é uma compra dentro da estratégia.
Enquanto isso não acontecer, fica fora. Deixa eu pegar aqui o gráfico. Olha só. Aqui deu uma venda. Tá vendo? Aqui voltou outra vez. Esqueça de mudar. Espera aí. Eu esqueço de gravar, né? Eu nem sei se eu consigo gravar. E vou pegar essa cor de abóbora, vou botar azul. Vou salvar o template. Então, olha só, aqui deu uma venda. Olha só, ele deu uma venda aqui no índice futuro 15 minutos. Mas olha onde é que está a Chico Span. Aqui, na verdade, ela atrapalhou a gente, né? Porque ela foi dar uma venda conservadora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um instantinho, para ver se elas estão calibradas. Epa! Ver se elas estão calibradas. É 9, 26, 26. Estão. Olha só, aqui o último negócio, tá aqui o último negócio, tá vendo aqui. Ele deu uma venda conservadora, nesse caso, quando ela perdeu, quando ela veio abaixo desse gráfico aqui. Ou seja, não aqui em cima onde ela cruzou, porque ela estaria no meio dos gráficos. Mas quando ela rompeu para baixo aqui, o gráfico perdeu, deixou o gráfico para trás, foi uma venda, ou seja, mais ou menos por aqui, uma venda extremamente conservadora, foi aqui, ou seja, você não passou esse calor aqui e pegou daqui para cá, pegou o filé. É isso que ele está me dizendo aqui. Eventualmente até você pegou esse calor aqui. Então a venda agressiva foi por aqui pela indicação do Chico Span. Mas de qualquer maneira, olha só, esse suporte à resistência aqui, tem gente que não usa isso aqui. Eu já vi alguns pessoas que usam o gráfico e simplesmente não usam isso aqui. Na verdade eu olho. Não deixo de olhar, porque alguém falou assim, tem gente que não olha. É bom olhar para você ter saber se se é uma compra ou venda agressiva, conservadora, enfim. No caso aqui, você vendeu aqui em cima, é um pouco mais agressivo do que quando você vendeu aqui embaixo. Tá certo? Então, nesse caso aqui, essa linha aqui acabou desfavorecendo uma venda agressiva, que foi uma venda bem legal. Mas, de qualquer maneira, ele te deu uma venda espetacular aqui, num gráfico de 15 minutos. Ele vai te dar algumas aqui. Vamos pegar aqui para trás. Olha só. Veio para baixo. Olha só, ele deu uma venda aqui. Mas não é aqui que eu estou olhando, tá certo? Ele deu uma venda aqui. Nessa venda aqui, eu vou olhar 26 períodos. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ou seja, eu estou olhando aqui, ele vai estar me sinalizando aqui. 26 para trás. Aqui deu uma venda, é que ele ainda não deu venda. Ou seja, quando ele começou a trabalhar abaixo, ou seja, sinalizando uma venda conservadora, eu estava numa área de deriva aqui. Por isso tem gente que não usa isso aqui. Se o pai da criança disse que é para usar, é sempre bom você estar
Você pode até ousar, né, conscientemente usar numa venda, tá certo? Perdendo essas duas linhas aqui, né? Essa linha azul aqui de 26 períodos é um divisor de águas, é um suporte de resistência forte. Você pode até usar sendo mais agressivo aqui, né? E quanto maior o risco, maior o retorno, e maior o prejuízo também. Se você assumir uma postura mais agressiva, né, você saiba que você pode lucrar mais, mas o buraco pode ser mais embaixo também na hora da perda. Então aqui deu uma venda bacana, por esse padrão aqui agressiva. Aí vem aqui assim, terra de ninguém. Entrou, mas olha só, o cruzamento se deu aqui. Ele deu essa puxada inteira. O cruzamento foi só aqui. Quando ele cruzou aqui, olha só que coisa horrorosa. Ele sinalizou uma compra aqui. Caiu 2 candles depois de que ele voltou a subir. Olhando o gráfico de 60 minutos. Cruzou nesse ponto aqui. Passou um calorzinho, mas olha só, pegou isso aqui inteiro. Quando ele veio para baixo aqui, pode ser um stop, ou então você usa a linha de tendência de alta. Mas aqui deu uma compra bacana. Agora aqui está dando uma venda. Ele não cruzou ainda, mas essa linha cor de abóbora aqui é uma venda agressiva. Mas olha só o que os outros indicadores te diz. O estocástico já está bem sobrevendido em 8%. Você vai vender gráfico de 60 minutos com estocástico sobrevendido desse jeito? Não sei se é uma boa. E olha só, ele está aqui sinalizando uma venda agressiva. As médias não cruzaram. Ele simplesmente perdeu um suporte aqui. E olha só onde é que está a linha verde, o Chico Span. Está trabalhando abaixo do gráfico. E nesse caso aqui não tem sombra. Então está tranquilo. Ele está sinalizando com uma venda mais conservadora. Mas com estocástico a 8%, não sei se vale a pena. Vamos ver amanhã, ao longo do dia, se confirmou uma venda aqui ou não. Olhando o gráfico diário. As próprias médias servem, nesse caso aqui, servem como suporte e resistência. Olha só no gráfico diário. Ele está aqui no meio do candle, ele rompeu a média de 26, que por si só não é uma compra. Ele precisa romper aqui, azul, romper para cima essa média cor de abóbora, aí seria uma compra, desde que essa linha verde esteja trabalhando acima do gráfico. Se essa linha verde não estiver acima do gráfico e der uma compra aqui, considere-a como uma compra agressiva. Ok? Espero ter esclarecido um pouco mais sobre o Ishimoku. Mais alguma dúvida? O Ishimoku, volto a dizer, ele te dá, ele te ensina, ele te mostra, ele te esclarece, ele desvenda coisas que estariam ocultas, digamos assim. É como se fosse o Black Scholes. O Black Scholes está para a opção como o Ishimoku está para o gráfico. Eu vejo dessa maneira. Ele te ensina, ele te mostra, ele te abre, né? Faz você entender melhor onde o mercado está. Então tem muita gente que olha o Ishimoku, mas opera através do seu template normal. Por exemplo, né, ele olha um gráfico como esse daqui, enfim, olha, sei lá, um template qualquer aqui e olha o Ishimoku só para ver, né, só como tendo a referência principal de onde ele está. Ok? Então é isso, gente. Falei até um pouco mais do que eu deveria, né? A gente vai terminando aqui. Falamos, infelizmente, quase 1 hora. A ideia dessas palestras são sempre mais curtas, 15, 20, 30 minutos no máximo. Mas
Enfim, eu sempre acabo falando um pouquinho mais. Mas, na verdade, é trazer informação para vocês. Obrigado a todos. A gente volta amanhã com o nosso call de abertura às 9 horas da manhã. Lembrando que toda terça-feira temos uma palestra. Vocês podem sugerir, solicitar temas que a gente acata aqui, desde que seja em cima de análise técnica ortodoxa. Ok? Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima.